Olá, pessoal. Então, vamos dar continuidade aqui, né, às nossas aulas de matemática aplicada. E hoje nós temos aí o conteúdo de regra de três composta. Eu não quis falar aí de regra de três simples, porque como é um conteúdo bem fundamental, bem básico, eu já quis passar logo para a regra de três composta. Então, se alguém aí tem alguma dificuldade com regra de três simples, dá uma olhadinha lá no YouTube, que eu tenho certeza lá que tem muitas aulas sobre regra de três simples, para vocês entenderem um pouquinho do processo, né, da estruturação desse conceito de regra de três, quando que ela ocorre, o que que é uma regra de três diretamente proporcional, inversamente proporcional. Tudo isso aí interfere nas nossas resoluções de regra de três composta. É, Bem, então eu vou compartilhar aqui uma tela com vocês para a gente resolver aqueles exercícios que eu passei para vocês na semana passada. Foram 3 exercíciozinhos bem simples mesmo, só para ver se como que está aí essa estruturação dos conceitos. Então eu vou resolver esses exercícios com vocês e aí eu peço que sempre que ocorrer essas dinâmicas, né, eu vou postar as atividades, dar uma semana para que vocês resolvam esses exercícios e em seguida eu venho então com essa aula de resolução para poder resolver esses exercícios com vocês, para poder sanar aí qualquer dúvida que tiver. Mas e aí, como é que vocês estão? Tá todo mundo aí conseguindo fazer as atividades? Ó, o tio Yuri tá com saudade de vocês, viu? Ah, pessoal, e a propósito, essa semana o ITEG Sebastião Siqueira está fazendo 20 anos. Então, parabéns aí para nossa instituição. Eu espero aí que tenha muitos e muitos anos ainda pela frente, né? Essa instituição aí que auxilia, que é esse espaço, essa organização social que tem aí como fundamento a construção do conhecimento, né? Técnico, tecnológico e afins. Eu vou compartilhar aqui então com vocês a tela para que a gente dê início às nossas aulas. Bem, eu acho que já está aparecendo aí para todo mundo, né? Então, o nosso primeiro exercício, que é o exercício 1, aliás, não vamos começar pelo primeiro exercício, não. Vamos começar pelo exercício 3, porque o exercício 3 ele está mais simples do que o exercício 1. Então, vamos começar aí pelo terceiro exercício, porque eu acredito que se a gente fizer esse movimento aí contrário, vocês vão entender melhor quando a gente chegar lá no exercício 1, exercício 2. Então, o exercício 3, ele fala o seguinte: uma empresa tem 750 empregados e comprou marmitas individuais congeladas suficientes para o almoço deles durante 25 dias. Então a gente tem aí uma quantidade de marmitas, né? O exercício não falou quantas são, mas o interessante desse exercício nem é as marmitas especificamente, mas a quantidade de empregados, ó, são 750, e essa marmita, nessas quantidades de marmitas aí que foram com compras, elas duram aí 25 dias para esses 750 empregados. E aí agora o exercício fala assim: se a empresa tivesse mais 500 empregados, então pense aí que a empresa contratou mais 500 empregados. Essa quantidade, essa mesma quantidade de marmitas, perceba que a quantidade de marmitas não diminui nem aumenta, é a mesma quantidade. Para quantos dias essa quantidade de marmitas seria suficiente? Então, querendo saber aí, o que o exercício está querendo saber é a quantidade de dias que essas mesmas marmitas que foram compras lá anteriormente, ó, para quantos dias elas irão dar caso a gente tenha 500 empregados a mais. Então, esse exercício, ele nem chega, pessoal, por isso que eu quis fazer ele primeiro, ele nem chega a ser uma regra de três composta. Porque para ser regra de três composta, a gente precisa ter de 3 a mais
variáveis, grandezas, né? Nesse nosso exercício. Se você olhar, aqui tudo indica, a gente tem número de empregados, quantidade de marmitas e quantidade de dias. Então, assim, se a gente for ver de forma muito simplista, né, a grosso modo, seriam três grandezas: empregados, número de dias e quantidade de marmitas. Então, três grandezas seria, sim, uma regra de três composta. Só que nesse exercício especificamente, a quantidade de marmitas não muda. Então, se eu comprei, sei lá, se eu comprei 1.000 marmitas no começo do mês, a segunda formulação aí da pergunta também continuam sendo as mesmas 1.000 marmitas. Se eu comprei 5.000 marmitas no começo do mês, aumentei a quantidade de empregados, continuam com as mesmas 5.000 marmitas. Ou seja, a quantidade de marmitas não muda. Se essa quantidade de marmitas não muda, ela nem vai chegar a entrar aqui na nossa resolução dos nossos exercícios. Então, a única coisa que a gente precisa ver aqui e colocar no cálculo é o número de empregados, que no começo era de 750 e foi para 500 a mais, né? 500 a mais. E o número de dias, que as marmitas davam para 25 dias e agora não se sabe, né? Quantos dias dão, porque agora aumentamos a quantidade de empregados. Certo? Então, o que a gente precisa colocar aqui, ó, ter em mente, são as duas grandezas do nosso exercício, que são empregados e quantidade de dias. Certo? Então, pessoal, no começo, quando eu comprei as marmitas, eu tinha 750 empregados. Depois, aliás, continuando aqui, então eu tinha 750 empregados. E essas marmitas davam para 25 dias. Então, 750 empregadas, as marmitas duravam 25 dias. Só que agora eu aumentei a quantidade de empregados. Então, se essa empresa tivesse mais 500 empregados, então se é mais 500, pessoal, eu tenho que somar essa quantidade. Então, se antes a empresa tinha 750 empregados, 750 mais os novos 500, isso é 1.250 empregados. Então, agora, de 750 empregados, a gente passou para 1.250. A quantidade de marmitas que eu comprei dava para 25 dias lá no começo, né, quando eu tinha só 750 empregados. Mas agora, para quantos dias essas marmitas vão dar, sabendo que agora a gente aumentou a quantidade de empregados para 1.250. Então, a quantidade de dias é o que eu estou procurando. Certo. Agora, nesse exercício aqui, a gente precisa ter em mente uma coisinha. Lembra aí das aulas lá do ensino médio de grandezas proporcionais e grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais? Então, esse conceito ele vai se aplicar aqui. Por isso que eu falei para vocês, se vocês tiverem dúvidas com regra de três simples, volta aí em algumas videoaulas, vai lá no YouTube, dá uma olhada lá, porque para vocês entenderem essas questões aqui de grandeza diretamente proporcional e inversamente proporcional, é necessário esses conceitos básicos aí que a gente vê no final do ensino fundamental, na verdade. Então, olha lá. Como que funciona? Se eu aumento a quantidade de empregados, então aumentei a quantidade de empregados, não aumentei? Eram 750 e agora se eu coloquei 500 a mais na empresa, foi para 1.250. Então, setinha para cima, porque eu aumentei a quantidade de empregados. O que acontece com a quantidade de dias aí que as minhas marmitas vão dar? Então, se eu comprei uma quantidade específica de suprimentos e eu aumento a quantidade de pessoas que vão comer aqueles suprimentos, eles vão começar a
a dar para menos dias, né? Então, esse alimento que daria para 25 dias, vai cair essa quantidade de dias. Porque agora eu aumentei a quantidade de pessoas. Então, se eu aumentei a quantidade de pessoas, a quantidade de alimento vai diminuir a quantidade de dias, né? É como se você pensasse uma família. Se você faz uma compra no fim do mês, no início do mês, aliás, né? Para 4 pessoas. Beleza, aquela compra ela vai durar para 4 pessoas. Aí vem aí os seus primos passar férias na sua casa. Então vamos pensar que veio mais 3 primos para sua casa passar férias. Então eram 4 pessoas na casa. Agora, com esses 3 primos, viram 7 pessoas. Será que essa comida essa compra de alimento que você tinha feito lá no início do mês, que era para 4 pessoas, agora que a gente aumentou a quantidade de pessoas na casa, vai dar para os 30 dias ou vai ser necessário aí fazer uma outra compra no decorrer do mês? Então, a mesma coisa é aqui. Pensa que a gente comprou o suprimento para 25 dias. Só que eu aumentei a quantidade de funcionários. Então, essas pessoas vão começar a comer mais. Se elas vão começar a comer mais, o suprimento que eu comprei antes não vai durar mais para 25 dias. Vai durar para menos dias. Então, se vai durar para menos dias, setinha para baixo, aumentei a quantidade de funcionários, setinha para cima. E isso diminui a quantidade de dias que o alimento dá, setinha para baixo. Grandezas inversamente proporcionais. Então, pessoal, essas grandezas, se elas são inversamente proporcionais, enquanto um aumenta, o outro diminui, para resolver esse exercício, a gente vai precisar colocar essas setinhas para o mesmo lado. Então, eu vou ter que inverter uma das setas para que elas fiquem para o mesmo lado. E quando a gente fala em inverter as setas, é inverter os números, os dados, né? Então, vamos inverter desse lado de cá, ó. Então, se o 750 está em cima, ele vai passar para baixo. E se o 1250 está embaixo, vai passar para cima. Então, agora o novo formato vai ser esse aqui, ó. 1250, 750. E aqui continua do mesmo jeito, né? 25 e x. Então, olha lá, essa setinha continua para baixo, como estava, e essa que estava para cima, se eu invertir os valores, eu também inverto a seta. Então, agora as duas estão para o mesmo lado. Agora sim eu posso resolver esse exercício. E como que a gente resolve esse exercício? Multiplica cruzado. Então, 1.250 vezes x, 1.250x, igual 750 vezes 25 dá 18.750. 18.750. Certo. Então, agora eu tenho 12... Opa. Aqui. Agora eu tenho 1.250x igual a 18.750. Como que eu faço para resolver esse exercício? Ó, se eu quero achar o valor de x, esse 1.250 tem que passar para o outro lado, certo? Se esse 1.250 ele está multiplicando, ó, aqui tem uma multiplicação. Então, 1.250 está multiplicando x. Quando esse valor passa para o outro lado, ele tem que passar o inverso do que ele está fazendo. Se ele está multiplicando, então esse 1.250 tem que ir para o outro lado, dividindo, certo? Então fica assim, 18.750 dividido por 1.250. Pessoal, lembra que eu até expliquei já isso em outras aulas. Quando eu coloco o pontinho aqui embaixo, isso é casa de milhar, ó. Então o pontinho, ó, tá aqui embaixo, o pontinho tá aqui embaixo. Então isso é casa de milhar. Quando eu coloco o ponto no meio da linha, isso é multiplicação. Então cuidado com essas coisas, ó.
Quando eu quero escrever, por exemplo, 1750, então, ó, o ponto do milhar, ele vem aqui embaixo. Então, 1750. 1750 vezes 8. Então, olha a diferença. Aonde está a altura do ponto, ó. Esse ponto, ele está aqui embaixo, na linha, né? Ele significa casa de milhar. Então, 1750. E esse ponto, ele está no meio, né? Olha aqui, esse ponto, ó. No meio. Então, se ele está no meio da linha, ele significa multiplicação. Então, 1750 vezes 8. Então, isso aqui é só a título de curiosidade mesmo, para vocês não se perderem quanto aos pontos aqui, né? Porque isso é ponto de milhar, isso é ponto de multiplicação. É só ver a altura dos pontos. Continuando. 18.750, por que que é dividido? Porque eu peguei esse 1.250, que estava multiplicando x, e passei para o outro lado o inverso da multiplicação, que é a divisão. Então, x é igual a 18.750 dividido por 1.250 dá 15. 15 o quê? O que que esse nosso x ele significava? Olha lá em cima. O nosso x representava quantidade de dias. Então, esse 15 é de 15 dias. Quer dizer, então, pessoal, que as marmitas que durariam aí para 750 funcionários durante 25 dias, agora, como aumentou a quantidade de funcionários para 1.250, essa marmita ela vai durar, essa quantidade aí de alimento vai durar apenas para 15 dias, tá certo? Então, esse era o exercício aí número 3, que falava sobre essas questões aí de regra de 3, que, como eu falei para vocês, nesse caso, ela é uma regra de 3 até simples, regra de 3 considerada simples, porque eu estou levando em consideração só a quantidade de empregados e a quantidade de dias. Então, na verdade, eu tenho aí só duas grandezas, né? Por que que eu só tenho duas? Porque a terceira grandeza, que seria o número de marmitas, ela é a mesma em qualquer uma das situações. Então, isso não varia. Se não está variando, não vai ser levado em consideração no cálculo. Se não está sendo levado em consideração no cálculo, a gente só tem duas grandezas para resolver. Então, posso chamar isso aí de uma regra de 3 simples, embora seja composta, se é que deu para me entender. Mas voltando aí para a primeira questão, então. Número 1. Trabalhando 10 horas por dia, durante 18 dias, João recebeu R$ 2.100. Se ele trabalhar 8 horas por dia, quantos dias ele deverá trabalhar para receber R$ 2.700? Então, olha que aqui eu estou lidando com horas por dia, dias e dinheiro, tá certo? Então, a gente tem 3 grandezas. Então, essas 3 grandezas, elas estão variando os seus valores. Então, pessoal, existem 2 formas de resolver esse exercício. Vamos fazer pela forma mais simples, que é o processo e o produto. Então, na forma de processo e produto, eu teria a seguinte questão. Primeiro, eu vou separar o processo do produto. Certo? O processo é tudo aquilo que eu preciso fazer para se chegar no meu produto final. Vamos ver o que é processo e produto aqui. Trabalhando 10 horas por dia. O ato de trabalhar é um processo. Durante 18 dias. A quantidade de dias que eu trabalho é um processo. E eu recebo por isso uma quantidade de dinheiro de R$ 2.100. Produto.
Então, pessoal, o que é a força de trabalho? Para que a gente trabalha? Para no fim do mês nós termos o quê? Um salário. Então, nós estamos vendendo a nossa força de trabalho para ter um salário, para ter dinheiro no fim do mês, né? Que a isso a gente dá o nome de salário. Então, o produto final é o dinheiro. Então, você vai trabalhar uma certa quantidade de horas por dia, uma certa quantidade de dias por mês, para lá no final o seu produto ser um salário. Então, o processo é a horas por dia e os dias trabalhados. E o produto é o dinheiro. Então, agora vamos escrever isso. Então, a gente está separando processo de produto. Então, ó, horas por dia. Então, horas por dia é um processo. Dias trabalhados é um processo. Dinheiro recebido é um produto. Quantas horas por dia João trabalhou? 10 horas por dia. Durante quantos dias? Durante 18 dias. E ele recebeu um produto, ou seja, um salário de quanto? 2.000. 2.100, certo? Então, ele trabalhou 10 horas por dia durante 18 dias e recebeu R$ 2.100. Agora, vamos à segunda informação. Se ele trabalhar 8 horas por dia, então 8 horas por dia, quantos dias ele deverá trabalhar? Então, não tem, então é X, porque eu não sei quantos dias ele deverá trabalhar para receber R$ 2.700. Bem, pessoal, esse exercício, quando a gente faz ele por esse método de processo-produto, depois que eu separo o processo e o produto, basicamente o que eu vou fazer é isso aqui, ó. Passa uma linha. Quando chega aqui, ela desce. Deixa eu fazer mais bonitinho aí. Então, traço uma linha. Quando chega aqui, ela desce. Do mesmo jeito, eu vou traçar uma linha aqui embaixo, ó. Traço uma linha. Quando ela chegar aqui, ela sobe. O que que isso significa? Que eu vou multiplicar, deixa eu fazer só. Eu vou multiplicar a linha de baixo pelo valor do produto de cima e a linha de cima pelo valor do produto de baixo. Como assim? Então, olha lá. Eu vou fazer 8 vezes x vezes o dinheiro. Então, acompanha a linha. 8 vezes x vezes o dinheiro. Tá certo? Depois, eu vou fazer a linha de cima, 10 vezes 18 vezes o produto de baixo, que era o dinheiro de baixo. Tá certo? Então, 10 vezes 18 vezes 2.700. E do mesmo jeito, 8 vezes x vezes 2.100. Então, basicamente é isso. Então, vamos fazer aqui primeiro, já que o x está aqui embaixo, vamos fazer embaixo primeiro. Ó. 8 vezes x, 8x. Agora, 8x segue a linha. Ó. 8x vezes 2.100. Então, 8x vezes 2.100 vai dar 16.800. Então, 16.800x, né? Então, 8 vezes x, 8x. 8x vezes 2.100, 16.800. Igual
Agora eu faço 10 vezes 18, 180. 180 vezes 2.700 vai dar 486.000. É isso? 486.000. Deixa eu ver aqui que eu me perdi. Porque geralmente eu faço os cálculos antes, mas eu não estou com tanta certeza desse aí, não. Então, vezes 2.700. 486.000, isso mesmo. Agora, pessoal, o que eu vou fazer? X é igual. Lembra que aqui tem uma multiplicação, ó, não aparece, mas tem. Então, 16.800. Vou pôr aqui só o pontinho para vocês perceberem que isso aqui é milhar. Então, 16.800 vezes x é igual a 486.000. Esse 16.800, ele está multiplicando o x. Ele vai passar para o outro lado, dividindo, certo? Então, vai ficar 486.000. Nossa, mas esses zeros meus. Dividido. Então, esse valor que estava multiplicando, ele passa para o outro lado, dividindo, né? 16.800, certo? Agora, quando eu faço essa divisão aqui, o valor que eu terei será 28,92. O que era x mesmo? Se a gente olhar lá em cima, o que era o x? Era a quantidade de dias que eu preciso trabalhar para ter R$ 2.700. Então, pessoal, eu vou ter que trabalhar essa quantidade aqui de dias, ó, 28,92 dias. 28,92 dias é impossível trabalhar essa quantidade de dias. Ou eu trabalho 28 dias, ou eu trabalho 29 dias. No caso, a gente vai arredondar para estar mais próximo de 28 ou de 29? De 29, certo? Então, eu vou ter que trabalhar 29 dias para ter aí esse quantitativo aí de R$ 2.700. Então, a resposta é 29 dias. Teria outra forma de resolver esse exercício sem ser pelo processo e pelo produto? Sim. Tem outra forma de resolver, sim, pessoal. A outra forma de resolver seria assim, ó. Tenho hora e dia, tenho dia, tenho dinheiro. Então, quantas horas dias que a pessoa tinha trabalhado? 10. Ela trabalha 10 horas durante 18 dias para receber aí R$ 2.100. Se ela trabalhar 8 horas por dia, durante quantos dias ela receberia R$ 2.700? No outro formato, a gente teria que preocupar com as setinhas, igual a gente fez lá no exercício 3. Então, olha lá. Se eu aumentar a quantidade de dias, o que acontece com a quantidade de dinheiro? Uma pessoa que trabalha mais dias no mês, ela ganha mais dinheiro, certo? Então, se eu trabalhar mais dias, eu ganho mais dinheiro. Só que pense o seguinte: se eu trabalhar mais dias, vamos pensar lá nos R$ 2.100. Se eu trabalhar 18 dias para ter os R$ 2.100, se eu trabalho mais horas por dia, eu vou fazer o meu trabalho em menos tempo. Pensa, por exemplo, na construção de um muro. Vamos pensar que eu gasto 18 dias para construir um muro
trabalhando 10 horas. Então, trabalhando 10 horas para construir um muro, eu gasto 18 dias e ganho R$ 2.100. Mas, se eu aumento, a setinha tá para cima, não tá? Se eu aumento a quantidade de dias trabalhados, o que acontece com a quantidade de horas? Diminui, não diminui? Por que diminui, pessoal? Porque quanto mais dias eu trabalho, eu posso ir diminuindo a quantidade de horas que eu trabalho por dia para construir aquele muro. Do mesmo jeito, ao contrário. Se eu aumento a quantidade de horas trabalhadas por dia, menos dia eu gasto para construir esse muro. Deu para entender? Por exemplo, se eu trabalho só na parte da manhã, eu estou construindo meu muro. Eu trabalho só na parte da manhã. Então eu gasto 18 dias para poder fazer esse muro, trabalhando só no período matutino. Se eu aumento a quantidade de dias, de horas trabalhadas, se eu começo a trabalhar de manhã e à tarde, de manhã e à tarde, de manhã à tarde, o que acontece com a quantidade de dias? Diminui, porque se eu gastaria 18 dias para fazer o muro, se eu aumento a quantidade de horas trabalhadas, a quantidade de dias que eu vou levar para construir aquele muro, ela diminui. Então, quanto mais horas eu trabalho por dia, menos dia eu gasto para construir esse muro. Deu para entender agora mais ou menos por que que isso é inversamente proporcional? Porque quanto mais horas você trabalha por dia, menos dia você gasta para fazer o seu trabalho. E quanto menos horas você trabalha por dia, mais dias você vai levar para fazer o seu serviço. Então, horas trabalhadas com dias é inversamente proporcional. Isso aqui realmente é mais complicadinho de entender mesmo, para saber como são essas setinhas, se elas são diretamente proporcionais, inversamente proporcionais. Por isso que eu gosto mais desse exercício nesse formato aqui, ó, de separar processo e produto, porque aí a gente não precisa ficar preocupando com a setinha. Mas enfim, voltando aqui. Se as setinhas elas não estão todas para o mesmo lado, a gente tem que colocá-las no mesmo sentido. Então eu vou inverter esses dados aqui, ó. Se era 10 e 8, vai ficar 8 e 10. Aqui está para cima, continua com o mesmo valor. Aqui está para cima, continua com o mesmo valor. Então, a única coisa que eu mudei, pessoal, foi esses dados aqui, ó. Era 10 e 8, ficou 8 e 10. Por quê? Porque horas por dia e dia são inversamente proporcional. Então, para ficar diretamente proporcional, você tem que inverter uma delas. A gente inverteu essa primeira aqui para ficar tudo para cima. Agora, como que eu resolvo isso aqui? Eu tenho 3 colunas. Pego a coluna onde está o X e coloco ela antes da igualdade. E as outras 2 colunas coloco depois da igualdade. Aqui você vai ter que fazer uma multiplicaçãozinha. 8 vezes 2.100 vai dar 16.800. Então, multiplicação de fração, numerador com numerador, denominador com denominador. Então, 8 vezes 2.100 é 16.800. E 10 vezes 2.700 é 27.000. Aqui, se você quiser, você pode cortar 2 zeros com 2 zeros. E aí a gente faz o seguinte, multiplica cruzado, né? X vezes 168, 168x. 18 vezes 270 vai dar 4.860. Então, x é igual
Vou passar esse 168 para o lado de lá e vai ficar 4.860 dividido por 168. Quando eu faço essa divisão, x é igual a 28,92 dias, que é a mesma coisa, fazendo arredondamento aí, para 29 dias, certo? Então, deu a mesma resposta que aqui, ó. Olha lá. Então, era isso. Como eu disse para vocês, o cálculo fica bem maior. Tem que se preocupar com a questão das setinhas, o que é diretamente proporcional, o que é inversamente proporcional. Então, eu particularmente, eu prefiro esse processo aqui, ó, esse método de separar processo de produto. Tá certo? Vamos então para questão número 2. Em uma empresa, 10 funcionários produzem 3.000 peças trabalhando 8 horas por dia durante 5 dias. Então, a gente tem, mais uma vez, uma regra de 3 composta, porque eu tenho quantidade de funcionários, quantidade de peças produzidas e quantidade de horas por dia trabalhado. E quantidade de dias trabalhados. Então, na verdade, são 4 grandezas. Quantidade de funcionários, quantidade de peças produzidas, quantidade de horas por dia trabalhado e quantidade de dias trabalhados. Vamos separar, então, o que é processo de produto. Processo é tudo aquilo que você faz para chegar no produto. Nesse caso, pessoal, qual é o produto? O que é a minha força de trabalho? Ela chega em quê? Em quantidade de peças produzidas. Então, a quantidade de peças produzidas é o produto final. Então, ó, eu preciso de uma quantidade de funcionários trabalhando uma certa hora por dia durante um certo tempo para me gerar o quê? Um produto final de peças. Então, peças é o produto final. Então, quantidade. Deixa eu só diminuir o. Ficou melhor. Quantidade de peças é o produto final. E para que eu tenha esse produto final, que é de quantas peças? 3.000, certo? Eu preciso de um processo. Qual é o processo? Eu preciso de funcionários. Eu preciso de horas trabalhadas por dia. Então, horas por dia. E a quantidade de dia. Certo? Então, eu preciso de funcionários, horas por dia e dias. Quantos funcionários são? São 10. Eles trabalham quantas horas por dia? Eles trabalham 8 horas por dia. Durante quantos dias? Durante 5 dias. E quando eles trabalham 10 funcionários trabalhando 8 horas por dia durante 5 dias, eles produzem quantas peças? 3.000 peças. Agora imagine a segunda situação. Para que uma empresa produza 7.000 peças, então, ó, produto, quantidade de peças produzidas vem do lado de cá. Então, para que essa empresa produza 7.000 peças em 15 dias, tá? Quantidade de dias, tá aqui. Trabalhando 4 horas por dia, então 4 horas por dia, vão ser necessários quantos funcionários? Então, eu não tenho a quantidade de funcionários. O que eu sei é que eu preciso de uma quantidade X de funcionários que trabalhe 4 horas por dia durante 15 dias para fazer 7.000 peças.
Então, agora que eu separei processo de produto final, lembra do nosso tracinho aí. Então, processo. Então, eu vou ter que multiplicar. Vou ter que multiplicar 10 vezes 8 vezes 5 vezes 7.000. E do mesmo jeito, pego a parte de baixo do processo. E cruzo, ó, lá para cima. Então, eu vou ter que multiplicar x vezes 4 vezes 15 vezes 3.000. Então, vamos fazer isso. Então, ó, vou fazer 4 vezes x, 4x. 4x vezes 15, lembra? Vou fazer aqui até de outra cor. Eu pego esse x, vezes esse 4, vezes esse 15, e aí o que eu faço? Faço com 3.000, ó. Então, eu faço x vezes 4 vezes 15 vezes 3.000. Então, eu vou fazer 4 vezes 15 vezes 3.000. Deixa eu ver aqui quanto que deu as minhas respostas. Então, x vezes 4 vezes 15 vezes 3.000 vai dar 180.000 x. Então, x vezes 4 vezes 15 vezes 3.000, 180.000 x. Igual 10 vezes 8 vezes 5 vezes 7.000 vai dar 2.800.000. Então, 10 vezes 8 vezes 5 vezes 7.000 deu 2.800.000. Agora, pessoal, se eu quero o valor de x, basta pegar esses 180.000 e passar aqui para baixo, né? Então, vai ficar 2.800.000 dividido pelos 180.000. Aqui eu posso cortar 3 zeros com 3 zeros, 1 zero com 1 zero. Então, ficou, na verdade, 280 dividido por 18, certo? Então, 280 dividido por 18 vai dar 15,55. O que significa esses 15,55? O que era o X mesmo? Quantidade de funcionários. Tem como eu ter 15,55 funcionários? Não, né, pessoal? Ou eu tenho 15 ou eu tenho 16. Então, nesse caso, eu vou arredondar e eu vou arredondar para cima. Então, são 16 funcionários. Então, a resposta está aí: 16 funcionários serão necessários para, durante 4 horas por dia, durante 15 dias, produzir 7.000 peças. Então, esse era o nosso exercício. Quando a gente faz nesse método, fica bem simples. Olha para vocês verem. Tanto que o método do processo e do produto deixa as contas simplificadas. Diferente daquele outro método, né, que é o mais comum, na verdade, de você ficar se preocupando com as setinhas, o que é diretamente proporcional, o que é inversamente proporcional, porque aí aquele outro método daria um pouquinho mais de trabalho. Então, eu indico que vocês separem o que é processo de produto, para poder resolver esse exercício, então. Porque a partir do momento que você sabe qual é o processo e quem é o produto final do seu exercício, fica bem mais simples para resolver regra de três composta. E aí você pode ter uma regra de três composta com 3 grandezas, 4 grandezas, 5 grandezas, tudo bem.
desde que você saiba separar, e aí depois passa, né, as setinhas lá, setinhas não, aquele caminho que a gente fez, né, para fazer as multiplicações, aí fica bem tranquilo. Enfim, basicamente era isso. A nossa aula era só a resolução desses exercícios aí mesmo. Eu espero que vocês continuem assistindo às nossas aulas, fazendo as atividades que eu proponho. E aí, com o tempo, eu acredito que esse nosso, como posso dizer, essa, esse ranço, né, que a gente tem desse método de metodologias de ensino aí à distância, eu acho que isso vai passando com o tempo, né? Basta que a gente acostume aí um pouquinho, crie o hábito de estudar por si só. Com o tempo a gente vai aprendendo a lidar com o meio digital. Enfim, era isso. Eu desejo aí para vocês uma excelente semana e mais uma vez, bons estudos. E eu espero que a aula tenha trago aí algum proveito para vocês. Até mais, abração e tchau, tchau.